Uma das características da indústria 4.0 é uma intensa conexão entre o mundo físico e o digital através de tecnologias como Internet das Coisas, sistemas cyberfísicos ou Digital Twins. Em uma fábrica conectada, de forma remota, é possível alterar o funcionamento das máquinas. Uma das consequências disso é a capacidade de fabricação personalizada e individualizada, o que alguns especialistas chamam de customização em massa, que une a flexibilidade da individualização e o baixo custo de produção. Um exemplo simples e já comum é o que algumas grandes montadoras já fazem. Elas customizam elementos estéticos de um carro. Então, pela internet, os consumidores podem escolher detalhes como cor, texturas, frisos, calotas, mas com a grande capacidade adaptativa das máquinas conectadas da indústria 4.0, a gente dá um salto na customização, que sai do viés estético apenas para a definição estrutural do objeto. É como se a montadora desse a opção de ter um carro com 3, 4 ou 5 rodas. Estudos em design mostram a evolução no modo de pensar a interação entre o objeto e o usuário durante o processo de concepção de novos produtos. Até pouco tempo atrás era comum usar o termo para consumidores. Vejam que a empresa aqui e o consumidor ali, e essa aqui pensa separadamente para aquele ali. É a época na qual os consumidores se adaptavam aos produtos. Atualmente, passou-se a pensar o usuário inserido no processo. Da expressão para consumidores, passou-se para a expressão com usuários. Veja que a atividade importante do consumidor é consumir, porém o termo usuário puxa o foco para o uso, e não apenas para o simples fato de comprar. O ato de comprar é apenas um recorte no tempo, e o uso é uma janela bem maior e aprofundada da relação do usuário com o objeto. A visão de futuro é passar de com o usuário para pelas pessoas. Então, temos a evolução de para consumidores, com usuários e pelas pessoas. Nesse caso, em vez de pensar em um objeto fechado, vão existir cada vez mais plataformas, sistemas, toolkits configuráveis, com os quais as pessoas vão definir o produto que elas querem, mais adequados para a sua intenção e o seu contexto de uso. O foco é menos no produto final e mais no metaproduto, um conjunto de módulos que, combinados, vão se adequar a um uso individualizado. Vamos seguir o exemplo de uma fábrica que, pelo site, permite que seus clientes possam definir os detalhes estruturais, estéticos e funcionais de um produto. O cliente escolhe tamanho, funcionalidade, cores, formas. Depois disso, o sistema calcula o valor referente às escolhas e o cliente efetua a compra. Como o projeto foi concebido de forma adaptável e modular, a ordem de compra já está diretamente associada à geração automática de um plano de produção e as máquinas se adequam automaticamente às características escolhidas. Devido ao projeto estruturado e adaptabilidade da indústria 4.0, a individualização não interfere no tempo ou custo de produção. Vamos ver um exemplo de aplicação desse modelo de pensamento em uma fábrica de instrumentos musicais digitais. O usuário define o tamanho do instrumento que ele quer, seja ele com 6 botões, 9 botões. O plano de produção já é gerado automaticamente e o produto é feito de forma automatizada. O design paramétrico pode definir parâmetros estruturais, estéticos e ou funcionais de um produto. É um conceito já bem estabelecido, principalmente em arquitetura. O interessante dessa abordagem é extrapolar o escritório do projetista e levar a possibilidade de definição de parâmetros para as mãos do usuário final. Outro ponto importante que une concepção e produção, além do design paramétrico, é a tendência de pensar formas e funcionalidades a partir de estruturas gerativas. É o que se chama de design gerativo. Para começar, são definidos alguns pontos de restrição e assim os algoritmos geram opções que podem ser selecionadas pelo próprio usuário. Pela combinação de tais escolhas, o sistema evolui o design até que o usuário esteja satisfeito. Um dos exemplos dessa área é o projeto Dreamcatcher, da Autodesk. No caso de uma bicicleta, são definidos os pontos de acoplamento das rodas, guidão e restrições de peso. A partir daí, o sistema gera formas e dá a opção de combinações e escolhas. Vemos que são muitas possibilidades de conceber produtos e algumas dessas técnicas já estão sendo utilizadas na indústria. Existe uma grande importância em trazer o usuário para próximo da indústria, não apenas colhendo dados de uso dos produtos vendidos, mas também dando opções desse usuário final projetar o seu objeto. Isso agrega valor ao proporcionar um sentimento de autoria por parte do usuário. A indústria se torna assim uma plataforma participativa e colaborativa.